Olá, meu nome é Luiz Roberto e uma vez mais aqui no canal Espiritismo em Pauta eu vou apresentar um vídeo para falar hoje sobre Zeus Van Tuyl. Zeus Van Tuyl. Acredito que muita gente nem saiba quem foi Zeus Van Tuyl, né? Porque na verdade muitos foram os espíritas de ontem e que hoje são desconhecidos dos espíritas da atualidade, pelo fato, acredito eu, da direção dos centros espíritas terem primado muito pelo espiritismo religioso. Alguns até o têm mistificado, né? Agregando costumes gestuais de outras crenças, como as do catolicismo romano ou até mesmo das igrejas orientais, como juntar as mãos, por exemplo, para agradecer. E que nada tem a ver com o Espiritismo. Quem lê lá o Livro dos Espíritos e lê principalmente o livro que é o Espiritismo, vai observar que Kardec repudia todo e qualquer tipo de gestual e dogma e qualquer tipo de idolatria, enfim, o Espiritismo não tem nada disso, né? E também tem uma coisa, né? Ao homenagear, por exemplo, Kardec, levando a condição de santidade, criando hinos em sua homenagem, assim por diante, muitos estão esquecendo dos espíritos e dos espíritas que trabalharam pela implantação da divulgação da doutrina do espiritismo nato, deixando inclusive de atender o alerta básico do próprio Allan Kardec, de que a fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E se o espírita for estudioso, ele vai ver que Kardec está falando dessas coisas todas que acabamos de comentar. Então, esse aparato, por assim dizer, agregado ao espiritismo, como misticismo, idolatrismo, de muitos espíritas, nada tem a ver com o espiritismo e esses são, na verdade, espíritas sem fé alguma. Né? Zeus Van Tuyl, pelo contrário, de quem nós vamos falar hoje, ele foi um profundo estudioso da doutrina e na medida, soube exaltar as qualidades de inúmeros espíritas e do próprio Allan Kardec, sem atribuir a qualquer desses nenhum tipo de idolatria, nenhum tipo de santidade. Né? Eu tenho poucos dados, na verdade, sobre Zeus Van Tuyl. Sei que ele era de família espírita, que nasceu no Rio de Janeiro, sob o signo de Libra, no 6 de outubro de 1924, no Rio de Janeiro. Repito, nascido no Rio de Janeiro. Né? Foi um sujeito longevo, viveu por 86 anos, tendo desencarnado em 1º de setembro de 2011. O seu desencarne, na verdade, ele ocorreu após uma enfermidade tenaz que o perseguiu durante longo tempo, que foi cristamente suportada pelo mesmo. Né? Ele foi diretor da FEB, foi um ex-diretor da FEB. O seu pai, seu Antônio Van Tuyl de Freitas, havia sido presidente da FEB, e ele também era filho, é bom mencionar, filho da senhora Zilfa Fernandes de Freitas, ambos espíritas então. E os primeiros contatos, naturalmente, do Van Tuyl, ou do Zeus Van Tuyl com a doutrina espírita, eles se deram, naturalmente, por sessões espíritas, reuniões espíritas, né, semanais, dirigidas por seu pai, na casa onde eles viviam, lá no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. E foi só em 1940 que ele passou a frequentar a FEB, em sua sede lá na Avenida Passos, número 30. E o seu interesse por pesquisa sobre a história do espiritismo surgiu somente em 1942, aos 18 anos. E ele foi bastante incentivado pelo seu pai, naturalmente, e pelos confrades estudiosos do assunto. E desse seu interesse ele realizou bons trabalhos. Ele realizou, temos aqui, eu tenho anotado, 3 obras que ele escreveu sobre esse assunto, impondo a elas todo o seu talento de escritor. Ele escreveu As Mesas Girantes e o Espiritismo, em 1958. Ele escreveu também Grandes Espíritas do Brasil, em 1969, e Allan Kardec. Isso foi uma pesquisa bibliográfica e alguns ensaios de interpretação em parceria com Francisco Tjensen, que resultou em 3 volumes. Isso foi em 1973, tendo sido depois esses volumes compactados em apenas 2. E o nome que ele deu a esse livro Allan Kardec, o educador e o codificador. Falando ali naturalmente de Kardec como homem, né, como estudioso, como cientista, como pesquisador, enfim, como codificador da doutrina espírita, sem atribuir a ele nenhum tipo de santidade, nenhum tipo de idolatria. Os talentos de Zeus Van Tuyl, de pesquisador, de escritor e pesquisador, eles se revelaram de tal forma brilhante
que lhe granjearam simpatia, inclusive, e admiração, respeito, inclusive, de Silvino Canuto de Abreu, de quem nós já fizemos também uma pequena biografia. E ele mandou para ele assim uma carta, foi em abril de 1952, mandou ele uma carta, um pequeno trecho, ele escreve assim, dirigido a Zeus Van Tuyl, que ele era um dos mais renomados historiadores do espiritismo do Brasil. Né? Esse material é pouquinho, pequenininho, miudinho, mas só para os espíritas saberem que tem muitos espíritas que a gente às vezes desconhece, né? Zeus Van Tuyl, então, muito trabalhou pela divulgação dos espíritas, do próprio Allan Kardec e do espiritismo no Brasil. Esse material eu peguei lá da revista O Reformador, o autor foi Afonso Soares. É miudinho, mas eu acho que vale a pena a gente ter essa pequena noção dos trabalhadores que o espiritismo possui, que a gente muitas vezes desconhece. Comente aí o nosso trabalho, comente, se quiser comentar, naturalmente, pouca coisa tem para se comentar, biografia, né? Pequena, aliás. Né? Compartilhe com seus amigos espíritas, para que outras pessoas possam procurar, por exemplo, as obras mencionadas do Zeus Van Tuyl, para poder ler, estudar e conhecer, por exemplo, Kardec mais de perto. E vamos adiante.